Boa noite, pessoal. Vamos fazer aqui uma revisão dos conceitos que foram vistos, trabalhados na aula passada, na semana passada, diz respeito aos princípios da lógica, a lógica aristotélica, e também, na sequência aqui, já vou falar sobre alguns exercícios que a gente tem para fazer na apostila. Então, quem é considerado o criador da lógica? O criador seria o Aristóteles. Ele foi um dos primeiros filósofos a falar e comentar e descrever um pouco sobre a lógica. Então, ele tem alguns princípios aqui que a gente vai ver. Ele viveu na Grécia Antiga, né, de 384 a 322 a.C., e com os pensamentos dele, a parte filosófica, foram criados alguns conceitos em relação à lógica, né? Além dos conceitos, né, também tem os princípios, né? E desses princípios, eles são divididos em três. A gente vai trabalhar um pouco depois com o silogismo. Então, os três princípios da lógica, segundo Aristóteles, né, quer dizer o quê? O primeiro é o da identidade. Então, quando se anuncia algo, a gente sabe que é aquele algo. Tá? Então, por exemplo, aqui, no próprio texto, eu digo que isso aqui é um texto. Então, por lógica, vocês sabem que isso aqui é um texto. Qual que é o conteúdo dele? O que ele está dizendo? Aí já entra assim no algo específico, né? O que ele sobre o que está falando, mas a gente sabe que genericamente, por lógica, isso aqui é um texto. Então, é um exemplo aqui do princípio da identidade. A gente olha algo, a gente observa algo, a gente lê algo, a gente já sabe que é algo lógico pelo princípio de identidade, tá? Também temos o princípio da não contradição. Ele diz assim, né, que algo não pode ser ela mesma e ser ao mesmo tempo. É aquela história que eu comentei assim, de algo ser verdadeiro e falso ao mesmo tempo. Tá? Então, o princípio da não contradição é isso. A gente sabe que tem uma afirmativa, e essa afirmativa ela é verdadeira, por lógica, ela não vai ser falsa ao mesmo tempo. Tá? Então, é o princípio da não contradição. Já o princípio do terceiro excluído, a gente viu um conceito bem interessante naquela da disciplina de linguagem, né? Aquele conceito lá do exemplo que tinha de um assalto ao banco e prenderam 3 suspeitos, né? Então, um dos suspeitos eu disse que ele estava saindo de uma lanchonete, o outro ele era o vendedor de pipoca da rua. Então, qual seria o terceiro? É o excluído, digamos assim, daí entra no princípio do terceiro excluído, tá? Digamos assim, de 3 possibilidades, tiro 2, vai sobrar essa terceira possibilidade, tá? Então, aqui ele dá o exemplo assim, do que algo é ou não é, daí já entra aquela situação, né, de pode ser verdadeiro ou não, mas não há terceira possibilidade, né? Então, um exemplo que a gente pode dar também, já partindo um pouquinho no conceito da linguagem de programação. Lembra que eu falei do tipo lógico para vocês, que só tinha 2 estados, né? É ou não é, verdade ou verdadeiro ou falso, certo ou errado, sim ou não, tá? Então ele entra aqui nesse princípio do terceiro excluído. Tá? Então é o tipo lógico que a gente coloca aqui, um exemplo do terceiro excluído. Tá? Aí a gente foi para a parte dos silogismos. Tá? O silogismo aqui surgiu uma pequena confusão para fazer o exercício. Então, vou tentar explicar até de novo, mas de um jeito melhor. Então, o silogismo ele é uma expressão máxima da lógica aristotélica. Né? Ele tem uma estrutura que é baseada em premissas e uma conclusão. Então, ele tem 2 premissas. Tá? Então, a estrutura de silogismo ele tem 2 premissas, a premissa maior e a premissa menor, e a partir delas a conclusão. Só que daí ela tem a divisão em termos, tá? Termos maior, termo médio e o termo menor. Aí o termo, ele não é a frase toda, tá? Não é a sentença toda. Isso aqui que causou um pouquinho de confusão no exercício ali depois, tá? Então o termo ele é representado por P, o maior. Já o menor é representado por S e o médio é representado por M, tá?
Só explicando aqui, né, daí em relação ao português mesmo, né, não sou professor de português, mas ele tem uma explicação com base aqui nos termos que a gente precisa seguir. E seria isso. O sujeito, né, de uma frase é algo ou de alguém que está falando, né, do que se fala, né? Aí tem o predicado, se lembrar lá em português, tem o sujeito e o predicado. O predicado é tudo aquilo que se declara acerca do sujeito, ou seja, o que não é o sujeito da frase é o predicado, né? E também tem o conceito aqui de premissa. Premissa, em lógica, é uma fórmula, né, considerada hipoteticamente verdadeira, que a gente leva como verdadeira, como lógica, tá? E ele é dado dentro de uma inferência. O que é uma inferência? A gente está tentando explicar aquele conceito ali, aquela frase, aquela sentença, né? E daí a gente leva ela por verdade no princípio de lógica. Então, isso é chamado de premissa. Aqui o resumo da premissa, tá? Quando se tem aqui o silogismo, tá? Então, quando eu falo aqui a premissa maior, ela é a frase toda, tá? Então, a premissa maior é a frase toda. A premissa menor também é a frase toda. E a conclusão é a frase toda. Então, nessa ordem, a premissa maior, premissa menor e conclusão, tá? Então, na lógica aristotélica, no silogismo, nós temos duas premissas e uma conclusão, tá? Aí, a gente diz que no modelo dos termos, né, todo M é P. Ou seja, na premissa maior vai ter essa estrutura aqui, M é P. Na premissa menor vai ter a estrutura de S é M. E na conclusão S é P. Você deve estar pensando assim, nossa, mas eu vou ter que decorar isso aqui. Como eu falei, isso daqui é algo que você pode deixar como colinha do teu lado, que você vai usar sempre quando for envolver silogismo, tá? Concurso cai bastante pergunta. Aqui a gente vai trabalhar um pouco nesse conteúdo, tá? Então, quando se fala da premissa, é a frase toda. Agora, quando se fala do M, do P e do S, são termos, né? São palavras ou um conjunto de palavras dentro dessas premissas. Então, um exemplo aqui. Todo brasileiro é sul-americano. Toda essa frase aqui, tá? Ela é uma premissa, que é a primeira premissa maior. Então, o que seria o M e o P aqui? Pelo exemplo que está aqui, né, pelo resuminho, todo M é P. Então, brasileiro é o M e o P é o sul-americano, né? Na premissa menor. Então, é a segunda frase aqui. A segunda frase aqui é a premissa menor. Qual que é o termo S? É o paranaense. E o M é o brasileiro. Reparem que, ó, o todo M e aqui ele é M, o brasileiro apareceu duas vezes. Então, ele é o mesmo termo, tá? Então, aqui já dá para concluir que o M a gente já tem. Daí, na conclusão, a conclusão também é uma frase. Isso é uma sentença aqui. Então, a frase toda é a conclusão, mas o termo S e o P, eles parecem separados, né? Aparecem separados. O que é o S aqui? A que apareceu na menor por primeiro, paranaense. E o P, o que é? O que apareceu no final da premissa maior, né? O termo do final da premissa maior, primeiro. Então, é o P. Então, seria o sul-americano. Essa estrutura aqui, a gente diz que é um silogismo, tá? Ela vai ter duas premissas e uma conclusão. Primeiro conceito. E o segundo é ter nesse formato aqui de M é P, S é M e S é P, tá? Então, são os termos separados aqui. O exemplo 2. Todo animal tem um instinto. Então, esse daqui é a nossa premissa. Qual que é o termo M aqui? Animal, tá? Qual que é o P? O instinto. Todo cachorro é um animal. Premissa menor. Qual que é o S? Cachorro. E o animal é o nosso M. Conclusão. A frase toda aqui é a conclusão. Logo, o cachorro tem um instinto. Cachorro é o nosso S e instinto é o nosso P, tá? Aqui tem um exemplo, mas se procurarem em artigos, apostila, vão ter vários que não se referem a silogismo, tá? Então, esse aqui é só um exemplo. Aqui, todo leão é um mamífero. Algumas pessoas são de leão. Aí você pensa assim, nossa, mas o leão aqui está falando do animal, né? E aqui já está falando do signo. Só por aqui você já pode descartar que é um silogismo, tá? Então, ele foge das regras do silogismo. Primeiro que a gente está falando daqui de um animal e depois do signo do leão, embora o termo seja igual. Então, logo, algumas pessoas são mamíferos.
Aqui a gente pode pensar por lógica, né? Todas as pessoas, né, o ser humano, são mamíferos. E aqui ele tem explicação. No nosso caso, o termo leão foi utilizado em dois sentidos, animal civil. Então, por aqui ele já não é válido em sentido de silogismo, tá? Aqui no exercício, no primeiro, digamos assim, surgiu menos dúvidas, mas ainda surgiu. A gente tem que formar o silogismo com base nessa regrinha aqui, ó. Tá? Então, se a gente não tiver essa regrinha aqui, a gente não consegue formar o silogismo. Vou pegar aqui, fazer uma cópia. Eu já tenho até aqui na minha colinha. Aqui. Esse não. Vamos colocar aí. Então, essa é a minha colinha para resolver os exercícios de silogismo. Tá? Tá aqui. Então, aqui na primeira alternativa, no primeiro exercício, né, alternativa A, diz assim: toda planta é do reino animal. Essa é a minha premissa maior. A premissa menor, todas as alfaces são plantas. Qual que é a conclusão válida para isso daqui? Aqui a gente vai analisar essa colinha que eu falei. Né? Todo M é P, essa é M e essa é P. Vamos olhar lá. O termo M, o M seria a nossa planta aqui. Então, M é P. Opa, desculpa. M é P, mas o P aqui ele já não é um termo só, uma palavra. A gente diz do reino animal, reino vegetal, tá? Então, como eu falei anteriormente, o termo pode ser uma palavra ou um conjunto de palavras. Então, aqui vai ser duas, reino vegetal. E na premissa menor, eu estou usando o M, tá? E também estou usando o S. Digamos assim, o M a gente já tem na premissa maior e menor, então a gente consegue deduzir. Mas na conclusão, que a gente não tem, porque é uma das alternativas, ele não chegou o termo SP, mas a gente vai conseguir fazer devido a essa conclusão. Qual que é o termo M, então, na premissa maior e menor? Alguém pode me dizer? É a letra D, professor. Não dá para responder. Qual que é o termo M na premissa maior e menor? Alface. Aqui e aqui. Não, toda planta. O M vai ser Plantas. vegetal, reino vegetal, não é, professor? Plantas. O M é a planta. Tá? Eu vou só pegar aqui a frase para vocês, acho que ficar mais fácil. A letra ficou um pouquinho grande, vou tentar diminuir aqui. Dá para chegar ainda, né? O M é planta, o P é vegetal e o S é alface, professor. Estou usando o Word aqui, vocês viram que é mais difícil de copiar, né? Às vezes é mais fácil Ou seja o não. Word. Ó, todo M é P, certo? Então, todo M é P. Aqui, Vegetal. isso. Aham. Toda S, S. né? Alface é M. Então, aqui, ó, qual que é o termo M que aparece na primeira premissa e na segunda, no maior e menor? O M, o Planta. termo é plantas, né? Yeah. Então, aqui o nosso M seria planta. Agora vamos tentar descobrir o P e o S. P já é vegetal, Olhando, o S é a alface, né? vamos ver. Pela premissa menor, eu consigo descobrir o meu S. Pela premissa maior, eu consigo descobrir o meu P, tá? Sem a conclusão. Porque a conclusão daí vai dar a resposta aqui. Qual seria o meu P pela premissa maior? Você falou antes, Matos. Vegetal. Na verdade, eu vou colocar assim, reino vegetal, tá? Mas é Aham. isso. E o meu S? O alface. O alface é vegetal e Arface. planta. Vou responder no chat aqui. Vamos ver. O alface.
Claro que na conclusão eles podem aparecer, de repente, em plural, né? Pode aparecer no singular, e a premissa, o termo anterior está no singular, assim por diante, tá? Então pode haver essa divergência aí, não é nada afasta do silogismo. O Aí agora silogismo sim, a seria, gente professor, desculpa, o silogismo pode seria falar. o lógico? O silogismo seria o lógico envolvendo as três frases. Hum, E tem que estar nessa regra aqui dos três termos, tá? M, P e S. Esse é o silogismo. beleza. Para a gente montar a frase aqui, se a gente fosse sem olhar aqui a resposta, o que eu teria que ter primeiro no S? O alface. E no P, eu teria que ter reino vegetal. Por que eu estou com reino animal? Reino vegetal, né? Então, esses dois termos aqui tem que aparecer na conclusão. Né? Primeiro aqui, nenhuma alface é vegetal. Aparecem os termos? Não, dois só. Alface e vegetal. Faltou planta. É, mas olhando pelas regras, as duas estão aparecendo, né? Eu não tenho P e S ali. Sim. Só que pelo descarte seria porque eu estou dizendo que nenhuma. Se eu estou falando de todas e todas aqui, como é que eu vou falar em nenhuma, né? É que não tem um M, Agora né? que é que na conclusão não tem M mesmo, Mário. Aqui a gente está falando só em conclusão, tá? Conseguiu entender? Sim, Então, assim, as duas primeiras que eu colocou aqui são as premissas, elas estão aqui na alternativa. Mas a resposta, ela tem que aparecer aqui como conclusão só. Daí é só SP. Né? Não vai aparecer realmente a planta. Mas, assim, pelo fato de ter nenhuma, né, isso aqui a gente já descarta. Logicamente, não. Né? Se toda alface é planta e toda planta é do reino vegetal, não posso dizer que nenhuma alface é vegetal. Né? E da mesma forma, algumas alfaces são plantas. Né? Por lógica, a gente sabe que não. Agora, toda alface é verde. Essa aqui eu gostei de chamar a atenção. Alface, está aqui o nosso termo S, né? é que eu tô Verde. fazendo isso para confundir mais, entendeu, professor? Que eu já dei a resposta, né? O alface aqui, pessoal, ele é um termo que aqui ele seria o nosso P. Ele aparece na premissa maior? Verde? Sim ou não? O verde aparece aqui? Não. Não. Então eu já tenho que descartar. Né? Então é um conjunto de regras para a gente analisar o que seria a conclusão. Né? Claro, tem a lógica também. Né? Depois dessa aqui eu não tenho que discutir, porque a Lisiane principalmente trouxe uma discussão para nós. Né? Mas outras pessoas também confundiram. Agora aqui, todas as alfaces são do reino vegetal. Opa, então tá aqui o meu termo, né? Do S, e também tá o meu termo do P. Essa daqui seria coerente a gente demarcar como certa? Sim ou não? Sim. Sim. Seria, né? Porque todas as alfaces são do reino animal. Se eu estou falando aqui toda a planta é do reino vegetal, todas as alfaces são plantas, então todas as alfaces estão no reino vegetal. Vegetal. Tá? Então, essa Reino aqui animal, né? seria a nossa resposta mais lógica. Agora, outra aqui, ó. Algumas alfaces são vegetais. Você lembra do, do algumas e do nenhuma? Essa daqui eu posso fazer a mesma analogia aqui. Se nenhuma é, por que algumas vão ser? Né? Então, aqui a gente está falando dos termos de plantas. Então, o nosso termo de planta, ele é M, ele não vai aparecer na conclusão. Então, são um conjunto de regras que a gente precisa saber para poder chegar nessa conclusão aqui. Por lógica, é possível? É possível, né? Principalmente nessa daqui, mas na B já não. Na B, o que acontece? Nenhum inseto tem coluna vertebral. Essa é a nossa premissa maior. Nossa premissa menor, todas as moscas são insetos. A conclusão, a gente vai ter que tirar daqui.
sem olhar as respostas, né? Qual que é o meu termo M na premissa maior? Inseto. Inseto. E o meu P? Coluna vertebral. Exatamente, coluna vertebral. E o meu S? Pela premissa menor, a gente consegue tirar. Moscas. Moscas. Ou mosca, né? Beleza, a gente já tirou nossos termos aqui. Na nossa conclusão, vai ter que aparecer S e P, ou seja, vai ter que aparecer S e coluna vertebral. Tá? Além de a gente analisar o todas, nenhuma, assim por diante. Dá para falar a resposta ou não? Ainda não. Agora aqui, nenhum inseto é mosca. Estou usando o meu M na conclusão. Pode? Sim ou não? Pelo que você Posso falou, usar o não. termo M na conclusão? Pelo que você tinha falado antes, não, né? Não. Tem que ter S e P. O M não. Alguns insetos não são moscas. A gente tem que analisar da mesma forma. Inseto, Não é coerente. isso. O inseto, nossa, seria o termo M, ele está aparecendo na conclusão. Então também não pode, tá? Mas depois a gente volta a discutir a parte da lógica. Nenhuma mosca tem coluna vertebral. Certo. Então, vamos lá. Mosca, ele é o nosso termo S, Uhum. certo? E o nosso termo P, coluna vertebral. Tá na conclusão? Tá coerente? Sim. Sim. E agora vamos analisar a frase toda. Nenhuma mosca tem coluna vertebral. Com as três premissas aqui, ou seja, a premissa maior, a premissa menor, a conclusão, isso daqui seria coerente usar? Sim. Sim. Vamos só colocar aqui depois para a gente fazer uma analogia. Porque tem o Agora, S e o P. isso, exatamente. Agora aqui de novo. Alguns insetos têm coluna vertebral. Sem analisar a lógica, né? Mas pelo termo aqui de inseto que a gente já tem aqui em cima, né? Que seria o nosso termo M, na conclusão não pode ter. Então, descartamos. Tá? E agora aqui, algumas moscas são insetos. Tá? Então, a mosca aqui aparece, né, a nosso termo S. Então, digamos que até aqui está coerente. E aqui o termo inseto. Aqui o termo inseto, em vez de aparecer aqui no lugar do S, né? Ele está aparecendo no P. Então, aqui da mesma forma, eu não tenho o S e o P. Eu tenho o S, mas não tenho o termo P. Tá? Então, o que tem que aparecer? O que sobrou de tudo isso aqui? Essa alternativa do que tem, né, os termos que a gente precisa. Opa, não é assim. Esquerda, os termos que a gente precisa para atender essas regras aqui da conclusão. Aí nós entramos numa outra discussão, se a gente fosse analisar logicamente, sem esquecendo isso aqui, digamos, né? Esquecendo os termos do silogismo. Aí vamos pensar, lógico, nenhum inseto é mosca. Isso é verdade? No nosso mundo real? Não. Não, né? Entre os insetos existe a mosca. Tá? Alguns insetos não são moscas, isso é verdade? Sim ou não? Sim. É verdade também, né? Um exemplo de um inseto que não é mosca. Gafanhoto. Gafanhoto, outro. Barata, formiga. Ixi. Barata. Então, vocês entenderam muito bem, né? Então, aqui a gente já descarta. Mas o fato de alguns não ser, né, ela por si só seria verdadeira. Tanto que alguns até poderiam responder dessa daqui. Né? Mas daí a gente tem que olhar as regras da premissa, daí fura. Tá? Essa daqui, nenhuma mosca tem coluna vertebral. Olhando só ela é coerente? Sim ou não? Sim, é lógica. Isso, olhando ela é bem lógica, né? Nunca vi mosca com osso. Acho que por isso ela nem conseguiria voar, né? A outra aqui, alguns insetos têm coluna vertebral, né? O Digamos homem assim, mosca, será que tinha osso, professor? ó, a gente já tá falando fora da lógica, mas... Era um filme de ficção. o filme não conta aqui para nós. Então, essa daqui, alguns insetos têm coluna vertebral, ela já seria, digamos assim, uma alternativa contrária dessa daqui que eu estou afirmando, que nenhuma tem. Né?
E aqui, algumas moscas são insetos. Pensando só nessa frase aqui, né? O nosso mundo real. Posso dizer que algumas moscas são insetos? E outras não seriam? Sim ou não? Não, todas as moscas são insetos. Exatamente. Você A não gente tem vê como todas as dizer. moscas são insetos. Isso aí. Que sim, Lisiane. Lisiane enviou um sim. Não, eu falei que não tem como ser. Não falei sim. Nós estamos Bateria atrapalhando o professor. Não, tá certo, assim. Então, Coloca. assim, pode confundir, que nem eu falei, para quem está começando essa semana, porque tem a parte da lógica aqui, se a gente analisar friamente frase a frase, né? Mas para o silogismo, a gente tem que analisar essas regras aqui, tá? Isso que eu falei, essa colinha aqui que eu falei, vamos tirar aqui, essa colinha aqui que eu falei que eu tenho aqui embaixo, vocês para ter para os exercícios, vocês carreguem ela até o final do primeiro semestre. Então, a gente vai trabalhar com silogismo, então vai ter isso aqui. Agora, esse exercício aqui, que eu gostaria de salientar, né, que aqui não é que teve uma pequena confusão no sentido de lógica, é que daí foi em causa de entendimento mesmo, tá? Eu falei aqui para informar os termos, daí a maioria colocou a frase, né? Então, pela Eu ponho a sequência, frase também, professor, nem a maioria corrigi depois. Então, assim, ó, todo brasileiro é cidadão, colocou aqui. Esse daqui, João brasileiro, colocou aqui, né? E o S colocou a conclusão. Mas, então, isso tudo aqui, ele é um silogismo, tá? Então, dentro do silogismo, eu quero que vocês mostrem aqui os termos para mim, tá? Qual que é o termo M aqui? Brasileiro. Brasileiro, ó. Essa regra aqui, ó. M e M, tá? Aparecendo aqui e aqui. Qual que é o termo P? Cidadão. O P é o cidadão, que ele aparece aqui nesse maior, no final, né? E aparece na conclusão. Cidadão, cidadão. E o termo S? Todo João. Não precisa ser todo João, só o João, né? Mas Sim, seria eu sei. todo João. Todo O S João aparece cidadão aqui na brasileiro. menor. Isso. Aparece na menor e aparece também na conclusão. Tá? Então, estou repetindo isso daqui, né, mais como revisão. Eu sei que não fica claro para todos, não é algo assim que vocês devem se preocupar, mas para resolver os exercícios, né, que eu vou passar na sequência, usem essa colinha aqui e alguns conceitos que a gente viu aqui, ou seja, pode usar a apostila aqui até esse ponto, tá? Até o item, o exercício 2 da página 5 para resolver. No exercício também tem as respostas já, então você vai lá responder e vai te dar a resposta se está certo ou não. E uma pequena explicação em alguns casos. O pessoal entendeu aí? Precisam de ajuda? Se precisar de ajuda, é só perguntar ali pro professor daí, beleza? Eu podia ter parado de gravar antes, mas